dizer que eu que trabalho aqui no Brasil não posso receber salário em dólar? De jeito nenhum. O André, e se eu receber salário em dólar? Doutores, a gente aprende um ditadinho desde o primeiro dia que a gente pisa numa faculdade de Direito. É um ditado muito famoso, que tenho certeza que muitos aí vão falar, vão me acompanhar. Quem paga mal, paga duas vezes. Quem paga mal, paga duas vezes. O parágrafo único do artigo 463 da CLT é o sinônimo desse ditado que eu acabei de falar para vocês. Porque o parágrafo único desse artigo 463, ele vem lá e fala exatamente assim. Exatamente assim. O pagamento feito com inobservância desse artigo, ou seja, moeda estrangeira, é considerado como não feito. Pagou em moeda estrangeira, meu amigo? Não pagou. Vai ter que pagar de novo. Ah, André, mas eu posso converter, não posso? Pela lei, não. Aquele negócio de estabelecer um salário, por exemplo, em $500 e no quinto dia útil do mês converter em pagar em real, pode fazer isso? Também não pode, por um simples motivo. O plano real veda inclusive a conversão. O plano real veda qualquer pactuação de contrato feito no Brasil em moeda estrangeira. O plano real veda inclusive a conversão, porque, repito, não admite a pactuação de contrato feito no Brasil em moeda estrangeira. Portanto, o contrato de trabalho pode ser feito em moeda estrangeira? Claro que não. É óbvio que não. Não há como garantir isso. Perfeito? Pactuação e pagamento tem que ser em real. O pagamento, no entanto, doutores, também pode ser feito em cheque ou depósito bancário. A própria CLT faz menção a isso. Também temos uma portaria do Ministério do Trabalho 3281/84, que também fala sobre esse tipo de pagamento. E não admite cheque de terceiro. Fala lá, o empregador pode pagar o salário do empregado através de cheque emitido diretamente por ele. Pagamento de salário em cheque de terceiro, meu amigo, não tem jeito. Pagamento de salário em cheque de terceiro, não paga. Considera-se como não feito. Exatamente da mesma forma. Temos também mais um meio de pagamento de salário, que muitos chamam de salário in natura, outros de salário utilidade. É o salário pago através de bens econômicos. Vamos deixar uma coisa clara. Não é permitido 100% do salário pago de maneira in natura, salário utilidade. Pelo menos 30% do salário tem que vir em dinheiro. Tá? Isso é uma aplicação analógica que se faz do artigo 82, parágrafo único da CLT. Pelo menos 30% do salário tem que vir em dinheiro. Eu posso, portanto, pagar até 70% em utilidade. Pelo menos 30% do salário tem que vir em dinheiro obrigatoriamente. Ô André, mas toda utilidade deve ser caracterizada como salário? Não. Muito pelo contrário. Tem muitas utilidades que não podem ser caracterizadas como salário. Né? Como, por exemplo, doutores, aquelas em que são dadas para o trabalho. Ora, doutores, eu não posso dar um uniforme para o meu empregado e cobrar dele o uniforme. Isso é dado para o trabalho. Né? Não acaba não tendo caracterização de jeito nenhum de salário. Não integra a remuneração de nenhuma forma desse tipo. Portanto, o salário e utilidade deve-se tomar cuidado para ficar caracterizado com isso. André, e o restante? Comissões integram a remuneração. Gorjeta, para quase todos os fins, integra a remuneração. Mas a súmula 354 fala que a gorjeta não integra para alguns itens. Quais? Para o aviso prévio, para o adicional noturno, para a hora extra e para o descanso semanal remunerado. Tá? Para isso a gorjeta não integra. Mas comissões, gorjeta, hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, tudo isso integra a remuneração. Para todos esses fins, existe a integração da remuneração de todos esses critérios, salvo aqueles 4 que eu falei para vocês agora há pouco. Joia? Beleza, doutores? Tranquilos? Com isso, a gente termina só a primeira parte do nosso programa. Só o tema do dia. Porque vamos voltar daqui a pouquinho para falar sobre
com os alunos, sobre não, diretamente com os nossos telespectadores, mesmo porque eu tenho visto que tem muita gente aí que não é aluno direto, que não vai fazer o AB nada, mas num tema relevante como esse, certamente está querendo saber, tirar algumas dúvidas a respeito disso, até mesmo como se posiciona dentro da empresa. E nós vamos fazer isso sim, sem problema nenhum. E voltamos então com o Pergunte ao Professor, logo em seguida. Até já! Já estamos de volta, agora com o bloco Pergunte ao Professor, onde você que acabou de ver o nosso tema do dia, que hoje foi salário, vai enviar sua pergunta, vai querer saber alguma coisa relacionada ao tema do dia. É claro que muitas vezes não dá para a gente falar todo o tema num programa só. E muitas vezes também nós temos perguntas que às vezes não foram faladas, né, aqui no tema do dia, nessa primeira parte do programa. Quero que vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, mas por favor, não fiquem bravos com a gente. Pessoal, tem me parado na rua, na aula, no escritório, falando assim: André, pelo amor de Deus, cara, eu envio pergunta lá. É que é muita pergunta, doutores. Graças a Deus a repercussão do programa tem sido muito boa mesmo, mas não fiquem bravos com a gente. provafinal@lfg.com.br. Para quem não consegue enviar as perguntas para cá, mande a pergunta no e-mail, nossa equipe técnica vai mandar para a minha equipe de trabalho e nós aqui vamos responder todas as dúvidas que forem pertinentes a isso para vocês. Fiquem tranquilos, consulta, dúvida, provafinal@lfg.com.br, tá? Fiquem à vontade e nos enviem temas para isso. Não se esqueçam também de dar uma analisada em alguns artigos jurídicos no site do LFG, no www.lfg.com.br, tá bom? Não esqueçam de fazer isso não, porque sem dúvida nenhuma a gente tem também muitos artigos relacionados à área jurídica lá de interesse para todo mundo. Bom, doutores, vamos então aqui começar com o Pergunte ao Professor. Nesse bloco, nós vamos e escolhemos algumas perguntas dos nossos telespectadores, onde nós vamos aí tirar as dúvidas do pessoal que acabou de assistir o tema do dia. Portanto, a partir de agora, nós selecionamos, foram 5 questões, é isso, né? Foram 5 questões, selecionamos 5 perguntinhas, que é o tema, as perguntas de praxe realmente, para que a gente possa responder para vocês. Vamos dar uma analisada na primeira pergunta, vamos lá? Professor André, pode o empregador descontar as comissões quando houver inadimplência do comprador e quando a venda for a prazo? Boa pergunta. Olha, a gente pode até discutir um pouco sobre isso. Mas qual é a regra? Então eu tenho que falar de maneira muito clara para vocês. Veja, primeira coisa que eu quero deixar claro. Tem muita gente que confunde os institutos. Comissões e percentagens são institutos distintos. Tecnicamente distintos. Tem muita gente que fala assim, ó, eu trabalho e eu ganho um tanto fixo por mês, mais 5% de comissões. Não. Porque se você ganha 5%, você ganha percentagem e não comissões. Comissão é preço fechado. Vamos desmistificar esse negócio então, para todo mundo parar de utilizar a denominação indevida. Denominação que não merece, não corresponde à verdade. Se eu ganho 5, 10, 20%, eu ganho percentagem e não comissão. Comissão é preço fechado. Como assim, André? Eu explico melhor. Se cada calça que eu vendo, eu ganhar R$10, eu ganho comissão. Comissão é um preço fechado, é um preço estipulado, um preço certo. Percentagem, o próprio nome já indica o que é. Se eu ganho 5%, eu não ganho comissão, eu ganho percentagem. Se eu ganho R$5, eu ganho comissão. Existe diferença dos institutos, então? É só ler o artigo 466 da CLT. E aproveitando para responder a sua pergunta, doutor, o artigo 466 vem lá e fala assim, as comissões e percentagens já denota a diferença. Se fosse a mesma coisa, não traria comissão e percentagem. Comissão é preço fechado e percentagem, o próprio nome indica o que é. As comissões em percentagens só são exigíveis depois de ultimada a transação a que se refere. Este é o teor do artigo 466 da CLT. Portanto,
só serão devidas depois de ultimada a transação a que se referem. Se a venda foi feita a prazo, as comissões ou percentagens devem ser recebidas